Pronto, então o ano 2011 e o ano 2012 foram declarados anos do morcego pela Convenção de Bona, pela Eurovex e pelo Programa do Ambiente das Nações Unidas. Isto porque em todo o mundo as populações dos morcegos andam a diminuir gradualmente, não é? E neste momento existem várias espécies ameaçadas de extinção. Daí a ser importante durante estes 2 anos, e depois que haja a continuação destes trabalhos, sejam anos também de explicar a importância e alertar para a importância destes animais e a importância da preservação destes animais pela importância que eles têm nos ecossistemas. Vocês acham que os morcegos têm alguma importância? O que vocês acham dos morcegos? É assim, a grande maioria das pessoas, eu não sei qual é que é a vossa ideia, mas a grande maioria das pessoas não tem assim grande simpatia pelos morcegos. Às vezes por histórias, por mitos, por lendas sobre acerca deles e que a grande maioria não são verdade. Sim. Vou só mostrar aqui uma quadra, né, que é da nossa etnografia, em que espelha logo assim um bocadinho o desconhecimento que as pessoas acham que têm destes animais e às vezes não se entendem muito bem. Então isto diz aqui assim: estudantes que estudais, livros da filosofia, dizem o que a ave é esta, que tem peito, leite e cria. Logo a partir daqui, os morcegos são aves. Claro que eles andam no céu e voam, eles não são aves, é? Os morcegos são mamíferos, pertencem à ordem Quiróptera. Quiro significa mão, ptera significa asa, em grego, ou seja, literalmente eles são mamíferos como nós, têm uma mão, 2 mãos neste caso, como nós, com 5 dedos, tal e qual, só que depois têm 4 desses dedos unidos por uma membrana. Alguém sabe o nome desta membrana? É a membrana alar. Não é? Que formam uma estrutura que deve dar o nome de asa e que lhes confere a capacidade de voo. São os únicos mamíferos capazes de manter voo ativo. Sim? Até como é que são os morcegos? Será que eles são todos iguais? Será que são importantes? Não é? Portanto, é assim, em Portugal existem 27 espécies de morcegos, 25 no continente, mais 2 nas ilhas, nos Açores e na Madeira, não é? Mas no mundo inteiro existem mais de 1000 espécies. Já foram descritas até este momento mais de 1200 espécies. No nosso país, os morcegos representam cerca de 40% da fauna de mamíferos terrestres do nosso país, ou seja, é quase metade de todos os mamíferos terrestres que existem em Portugal. Sim? Destas 1000 espécies que eu vos estou a falar, que existem em todo o mundo, eles variam muito de aspecto, tanto no aspecto, como na cor, como no tamanho. Não é? As pessoas têm ideia que os morcegos são todos iguais e são todos pretos e são todas aquelas coisas que vão no ar, no escuro, não é? Mas é assim, eles variam bastante, é assim. Para já não são todos pretos. Há uns brancos, há morcegos amarelos, há morcegos cor de laranja, há morcegos vermelhos, cinzentos, castanhos, ou seja, os pretos é que são até os mais raros. Sim? Estes que aqui estão, os branquinhos, não é uma espécie que existe em Portugal. Não é? Eles estão ali sobre uma folha de palmeira, não estão assim mais associados às zonas tropicais. Aquele morcego ali é uma raposa voadora, também não uma raposa voadora. Uma raposa voadora. Olha, também não existe em Portugal, também são mais característicos da Austrália e de África, mas logo vêm aqui que têm aspectos bastante diferentes. Relativamente ao tamanho, os morcegos também vão de o mais pequeno mamífero do mundo, que é o morcego-abelha, que é assim uma fera com 1,5 cm também. Esse não existe em Portugal, é característico da zona da Tailândia. E onde é que ele se abriga? Não sei se vocês já ouviram falar nas canas de bambu, não é? Então eles enfiam-se mesmo no buraquinho dessas canas, é o abrigo deles, por isso não vê que é assim uma coisa pequena. Mas depois que vai até a 1 metro de comprimento e que podem atingir um nível vertical de 2 metros, as raposas voadoras. Sim. Esses também não existem em Portugal, também são mais característicos da zona da África e Austrália. Olha, querem dizer alguma coisa? Diz? Partilha connosco. O que é que os morcegos comem? Em Portugal, o que é que os nossos morcegos comem? Carne. Carne? É? Não. Insetos.
Quando muitos comem carne de melga, não é? Ou de mosquito. Então os nossos morcegos são, na sua maioria, insetívoros. Tá? Mas pelo mundo inteiro, daquelas 1200 espécies que eu vos falei, há outras espécies que se alimentam de fruta, há outros que se alimentam de pólen e néctar das flores, há outros que são carnívoros e alimentam-se de pequenos animais, né, como pequenos anfíbios, pequenos roedores. E depois destas 1200 espécies que eu vos falei, existem 3 espécies que se alimentam de sangue. São os morcegos hematófagos. Né? Alimentam de sangue. Estes morcegos não existem nem em Portugal, nem na Europa. São característicos essencialmente da América Central e da América do Sul. Tá? São morcegos de pequenas dimensões, não tem nada a ver com os vampiros que nós vemos no filme. Alimentam-se de sangue de animais, preferencialmente, não é de sangue de pessoas. Essencialmente eles alimentam-se de gado doméstico, mamíferos e aves. E os animais não morrem por causa disso. Tá? E regra geral, quando eles morrem também ninguém se transforma em vampiros. E onde é que vivem? Onde é que vocês acham que podemos encontrar morcegos? Diz? Nos pinhais, nas grutas, cavernas. Mais. Então, até agora está tudo bem. É assim, os morcegos habitam em vários sítios. Construções urbanas. Olha, esta espécie aqui é o morcego hortelão. É uma espécie que existe em Portugal e aqui na zona do Parque. Por falar em parque, ninguém fez um trabalho sobre o Parque Natural da Serra da Ilha Candeeiro? Fizeram? Então porque o símbolo é um morcego. Porque é a espécie predomina. Não é bem a espécie predomina, mas pronto, não estás muito longe. Quer dizer que é uma espécie, é um animal que tem uma grande importância nesta área protegida. É por ser uma área protegida onde existem muitas grutas e muitos abrigos disponíveis, é uma das áreas protegidas onde existe maior número de espécies de morcegos. Na área do Parque Natural da Serra da Ilha Candeeiro existem 18 espécies de morcegos diferentes. Como vocês vão ver, das 25 espécies de Portugal. Tá? Pronto. Então aqui temos o morcego hortelão no sótão. Né? Eles às vezes utilizam os sótãos, utilizam casas abandonadas. Eles gostam de sossego. Aquela ideia de que os morcegos são feios e que metem medo e que são maus. Eles também não têm uma grande ideia acerca de nós. Né? Eles têm muito mais medo de nós do que nós deles. Eles a primeira reação que têm quando nos vêm fogem. Eles não atacam-se. Eles fogem. Tá? Pronto. Outro abrigo. O que é que ali está? Aqui é uma árvore, sim. Eles também aproveitam os ocos daquelas árvores mais antigas, aqueles buracos, para se abrigar. Este é um morcego orelhudo. Também existe em Portugal. Porquê que será orelhudo, não é? Com estas grandes orelhas. Tá? Outro sítio onde se podem encontrar morcegos, por exemplo, nas fissuras, nos muros, quando existem rachas nas rochas, fendas nas rochas, sim, eles aproveitam qualquer buraquinho sossegadinho para se abrigarem. E, regra geral, existem também depois as espécies cavernícolas, são espécies que se abrigam em grutas, em cavernas, em minas, sim. Esta espécie também existe, que é um morcego de ferradura, e estão a ver ali também o tamanho dele junto de uma estalactite. Olha, vocês têm mais ou menos noção do tamanho dos morcegos que existem em Portugal? São grandes, são pequenos? São médios. Mesmo? Vai o peso. Vamos lá para o peso. 3 quilos? 30 quilos? Quem dá mais? 1,5 kg. Vá, quem dá mais? 500. Olha, então vamos lá. Os morcegos que existem em Portugal vão de 3 centímetros, que é um morcego anão, ou também um morcego de ferradura pequeno, também está dentro destas dimensões. Ao morcego arborícola gigante, que é o maior, vai aí até aos 13, 14 centímetros também. Tá? E os pesos vão de 6 gramas a 70 e qualquer
50 gramas. Ou seja, se vocês pensarem, quando temos o açúcar no café, espero que vocês ainda não bebam café, aqueles pacotinhos que existem de açúcar nos cafés, que pesam de 7 a 10 gramas, comparem lá isso ao tamanho dos morcegos. Tá? Muitos deles pesam menos do que um pacote de açúcar, destes pequeninos. Tá? Olha, diga-me uma coisa. Fala-se muitas vezes acerca dos morcegos, eles veem bem, veem mal, há aquele governo que é cego. Eles vão pelos sons. Eles orientam-se pelos sons. Eles emitem o som. Isso é verdade. Então todos estão certos. Mas a vista, eles veem bem, veem mal, Veem mal. Vem mal, vem muito mal. veem muito mal. Muito mal. Olha, não veem com a luz ou veem com a luz? Não veem com a luz. Pronto, então vou já dar uma novidade. Olha, os morcegos veem muito bem. Eles veem como nós. Se tiver claridade, ou seja, durante o dia, eles veem na perfeição, assim como nós vemos. Agora, durante a noite, eles não veem muito à escuro. Eu garanto-vos a vocês, se vocês entrarem dentro de uma gruta à escura, sem nenhuma luz, vocês não veem nada. Então, eles são animais noturnos e vivem em ambientes escuros. Sim? Então, tiveram que desenvolver outro sistema para se orientarem sem ser através da visão, porque lá está, eles na noite, no escuro, não conseguem ver. Tá? E agora vocês perguntavam porque eles não andam durante a noite. Foi, não é? Foi. Porquê que eles não andam durante a noite? Muito bem. Eles durante o dia são muito mais facilmente catados. Certo? Pronto. Outra razão. Quando é que eles comem o quê? Insetos. Quando é que há mais insetos? Também é à noite. Pois há outra razão também, que é uma razão mais morfológica, mais fisiológica. Ou seja, a membrana alar dos morcegos é uma pele muito fininha, muito vascularizada, que eles precisam de ter úmida. Com o sol, essa pele seca. Não é? Então eles também, durante a noite, é uma altura mais propícia para eles andarem. Tá? Aquela coisa dos vampiros arderem no sol. Pronto, então como vocês estavam a dizer muito bem, eles orientam-se através dos sons que eles emitem, né? Eles orientam-se através da ecolocalização, ou seja, localizam-se através do eco. Vocês já ouviram falar nisso em física e química? Já falaram do som. Pronto, então o que é? Basicamente os morcegos estão sempre a gritar. Nós não os conseguimos ouvir porque eles utilizam ultrassons. Né? São sons que nós já não conseguimos ouvir porque têm frequências muito altas. Sim? Então o que acontece? Eles estão sempre a gritar. Olha, vamos ouvir. Esses sons, quando batem nos obstáculos, o que acontece? Refletem, não é? E depois ele, através desse eco que retorna aos ouvidos dos morcegos, eles conseguem formar uma imagem auditiva. Ou seja, eles conseguem fazer um mapa a 3D de tudo aquilo que está à volta deles. Imaginem que o morcego entrava aqui nesta sala. Ele, à medida que ia emitindo os sons da ecolocalização, vinha o eco da parede, ele sabia que estava ali uma parede, vinha o eco do cortinado ali atrás, vinha o eco destas cadeiras, vinha o eco de cada um de vocês e depois ainda vinha o eco de uma mosquinha que andasse ali agora a voar. Tá? Para ver, eles conseguem formar um mapa tridimensional. Então, olha, isto é assim um som um pouco agradável, por isso. Não se assustem. Pronto, eles emitem o som, consegue-se ver. Pronto, embaixo, neste caso, no inseto, eles andam a caçar. Para além disso, os morcegos ouvem muito bem. Né? Uma das razões de eles se orientarem através do som tem essa consequência de eles ouvirem muito bem. Eles, por exemplo, eles conseguem ouvir o batimento das asas dos insetos e conseguem identificar que tipo de inseto é que é. Sim? Eles também têm diferentes preferências alimentares. Há uns que gostam mais de mosquitos, outros gostam mais de traças, outros gostam mais dos caradeiros que andam no chão. Né? Então, eles, através do batimento das asas, conseguem saber que tipo de inseto é aquele e se quer a pena ir atrás dele ou não. Tá? Pronto, então agora vamos para a parte das espécies ameaçadas. Das 25 espécies
ameaçadas de acordo com o livro vermelho dos Vertebrados de Portugal. Destas, 3 espécies estão criticamente em perigo, ou seja, estão mesmo à beira da extinção. Então, e porquê que são animais assim tão vulneráveis? Uma das razões é porque a grande parte das espécies que existem em Portugal têm um comportamento colonial. O que é que isto quer dizer? Formam colónias, não é? O que é uma colónia? Ou seja, eles agrupam-se no interior dos abrigos, como por exemplo em grutas, não é? E quando ocorre a destruição de um desses abrigos ou a observação de um desses abrigos, são afetados dezenas, centenas ou milhares da mesma colónia. Outra coisa é depois a taxa de reprodução. Aquela ideia que os morcegos são como os ratos, têm assim filtros atrás dos outros, é mentira. Eles só têm uma cria por ano. Eles investem tudo naquela cria. Se essa cria se perder, eles só soltam a reproduzir daí a um ano, exatamente. Tá? E depois também tem uma taxa, uma maturidade sexual tardia. O que é que isto quer dizer? Eles só se tornam ativos em termos de reprodutivos, muitas espécies a partir dos 3, 4 anos de idade. Tá? Então são espécies que, se acontecer, por exemplo, a destruição de uma colónia que tenha várias centenas de indivíduos, depois não há capacidade de eles recuperarem novamente, porque só têm uma cria por ano e nem todos os anos. Mais ou menos quanto tempo é que os morcegos vivem? É assim, eles em média, na natureza, eles vivem 4, 5, 6 anos. Mas já foram encontrados morcegos na natureza com 30 anos. Mas lá está, são condições excepcionais. Eles passam por tantas ameaças, que já vamos falar, que por vezes eles não conseguem durar tanto tempo. Tá? Mas têm capacidades fisiológicas para isso. Olha, então o que é que vocês acham que são ameaças para os morcegos? Por exemplo, a poluição. É assim, eles assustam-se bastante connosco, isso às vezes causa perturbação. Mais, teorias. Destruição de habitats. Muito bem, sim senhora, isso é uma das razões. Por exemplo, as espécies arborícolas. É assim, eles normalmente por hábito não escolhem os buracos dos eucaliptos, não é? Eles normalmente preferem a nossa floresta e a floresta mais antiga, não é? A nossa floresta autóctone mais antiga, que são aquelas árvores mais antigas que têm esses socos, não é? Como nós estamos a ter isto tudo com eucaliptos, não é? Eles acabam por não ter, muitas vezes, sítios para se abrigar. Muito bem. Seguinte, outra hipótese. A poluição. Neste caso, a poluição é uma poluição mais específica. Eles são bastante sensíveis à utilização de inseticidas e pesticidas. Porquê? Porquê que será? Os inseticidas. Muito bem. Os inseticidas são o quê? São venenos, não é? Para matar os insetos. Quando eles ingerem esses insetos... Diz? Muito bem, eles vão acumulando esse veneno no interior do organismo e acabam por morrer, mas enquanto não morrem, esse veneno vai passando através do leite para as crias, né? Porque já vimos que eles são mamíferos. Muito bem, sim senhora. Só não falamos no mar, que é a perturbação e destruição dos abrigos. Como eu vos disse, a entrada ou destruição de abrigos onde existem morcegos é um dos principais fatores de ameaça. Tanto na altura da criação, na altura da maternidade, como na altura da hibernação. Vocês sabem que os morcegos hibernam? Não? Não sei. Mas hibernam. Até porque vocês acham que eles precisam de hibernar? Digam-me lá. O que é que eles comem? Insetos. E vocês costumam ser muito eficazes assim por mel de mosquitos durante o inverno? Não. Olha, então é assim, eles durante o inverno, como têm menos alimento, têm menos insetos para se alimentarem, eles hibernam durante o inverno, tá? Então, é assim, na altura da maternidade, tanto a altura da maternidade como a altura da hibernação, como eu vos disse, são alturas críticas para os morcegos. Na altura da maternidade, quando as crias nascem, as crias são muito dependentes das mães. Eles nascem sem pelo, não sabem voar, não sabem caçar.
E o que é que acontece quando nós entramos em abrigos nesta altura? Como eu já vos disse, a primeira reação que os morcegos têm quando nos vêm é o quê? É fugir. Ou seja, eles têm medo de nós. As crias também têm medo de nós. Acontece que os adultos voam e fogem. E os pequenos não conseguem voar. Né? Então, aquilo que eles fazem é assustam-se, atrapalham-se, e os pais também naquela atrapalhação para os tirar dali, eles acabam por cair para o chão e morrem. Na maioria, quase 100% das vezes eles acabam por morrer. Acabam por morrer porque caem no chão, magoam-se, depois por baixo das colónias existe o guano, não é? Que é os excrementos dos morcegos, eles às vezes acabam por ficar presos naquilo e os pais não os conseguem ir buscar ao chão e acabam por morrer. Outra coisa é na altura da hibernação. Se eles não têm alimento para comer durante o inverno, eles baixam o metabolismo deles e estão lá um bocadinho dentro da gruta. Se nós formos para dentro da gruta causar perturbação, eles acordam da hibernação e depois o que é que acontece? Não têm alimento, acabam por morrer à fome. Não conseguem sobreviver à próxima primavera com as reservas têm acumuladas para a hibernação. Pronto, a alteração dos habitats, a perseguição direta, há pessoas que não gostam de morcegos, pensam que eles são maus, que eles não prestam para nada. Então, muitas vezes, estão ali morcegos, pronto, isso mata-se. Já acaba disso. Os pesticidas, como eu vos disse, os atropelamentos e os aerogeradores, eles por vezes também lá têm um azar a passar nessas zonas. Tá? Olha, então digam-me uma coisa. Este também existe cá. É um morcego negro. Olha, digam-me uma coisa. Oh, não. Porquê que é tão importante conservar os morcegos? Temos visto toda a gente aqui gosta de insetos. Sim. É para matar os insetos. E os insetos, o que é que os insetos nos incomodam aqui? Picam. E para além disso, olha, os insetos transmitem doenças e para além disso, eles também são pragas e pestes florestais, eles também destroem a agricultura, a gente também precisa de saber. Tá? Então, os morcegos comem grandes quantidades de insetos. Sim? E então eles são grandes controladores de pragas e pestes florestais. Cá temos. Olha, como eu vos disse, eles são grandes consumidores de insetos, por isso são uns ótimos inseticidas naturais. Se eu vos disser que cada morcego chega a comer metade do próprio peso em insetos por noite, grande coisa! Vocês têm que pensar no peso dos morcegos, mas também têm que pensar no peso dos insetos. Se eu vos disser que o mais pequeno morcego de Portugal, que é o morcego anão, pode chegar, cada morcego, a comer cerca de 1000 mosquitos por noite, se calhar já interessa qualquer coisa. Né? Olha, e o que quer dizer que sempre que morre um morcego fica um bocado de mosquitos a mais. Isto é o mais pequeno, pois isso vai até aí às 3000 melgas por noite, por exemplo. Olha, se eu vos disser que o maior abrigo de Portugal, que é ali na zona de no Parque de São Mamede, tem 20.000 indivíduos, tem 20.000 morcegos, esse abrigo. E que eles todas as noites comem 200 kg de insetos, se calhar também é qualquer coisita. Tá? Todos juntos. Esse é toda a Polónia. Mas são 200 kg de insetos. Vocês imaginem o preço dos insetos. Tá? É 2.000 insetos. Olha. Faz isso. Polinização. Eu disse que havia espécies que se alimentavam do pólen ou do néctar das flores, né? Eles a andarem de flor em flor acabam por ajudar na polinização. Aliás, existem flores que estão mesmo adaptadas aos morcegos, ou seja, se essa espécie de morcego desaparecer, essa planta provavelmente também vai deixar de existir. E vocês sabem que os medicamentos e muitos tratamentos que existem para doenças que nós temos vêm de onde? Das plantas. Certo? Dispersão de sementes. As espécies que se alimentam de fruta, depois também acabam por, através dos excrementos, ir espalhando os carocinhos, né? As sementes. São também presas de outros animais e por isso são importantes eles nas cadeias alimentares. E para além disso, eles também importam matéria orgânica para o interior das frutas. Há outros animais que vivem no interior das
não é? Então, tanto quando eles acabam por morrer e há outros animais que se alimentam deles, eles também são importantes para esses animais. Sim, senhora? Pronto, pela importância que eles têm, eles são protegidos por lei, os morcegos, por várias convenções, através da Convenção de Berna, da Diretiva Habitat, da Convenção de Bona, e para além disso, todos os abrigos também são protegidos, estão todos inseridos na Rede Natura 2000. Tá? Então, o que é que se faz em Portugal para conservar estes animais? Assim, a maior parte das ações são desenvolvidas através do ICNB, do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, não é? Uma das coisas é estudos acerca da seleção de habitats. Em que é que isto consiste? Os animais são marcados através de telemetria, agora já uns aparelhos tipo GPS, não é? E então, se através depois da movimentação do animal, sabes qual é as áreas preferenciais para eles, então podes proteger essas áreas. Estão a perceber mesmo zonas de alimentação. Outra coisa é a proteção de abrigos, como por exemplo colocar grades em grutas e minas que impedem a entrada de pessoas, mas que permitam aos morcegos entrarem e saírem livremente. Outra coisa são estudos sobre caixas de abrigo. As caixas de abrigo construídas para os morcegos muitas vezes servem como alternativa para a perda de alguns abrigos que eles têm, como por exemplo em as árvores, quando são abatidas, se colocarmos numa caixa de abrigo, pessoas que tenham morcegos em casa e não os queiram lá e façam, por exemplo, a restauração da casa e depois queiram manter os morcegos próximos de casa. Um dos primeiros trabalhos que foram realizados com isto, se calhar vocês já nem se lembram, já para tanto tempo, havia umas torres em Troia, uns apartamentos antigos, onde existiam morcegos e na altura essas torres tiveram de ser demolidas. Então construiu-se um abrigo, mais ou menos com as mesmas condições, próximo daquele local, para que os morcegos se mudassem então para este abrigo. Isto porque os morcegos são muito fiéis à zona de nascimento, ou seja, os morcegos que nascem no alvéolo, todos os anos regressam ao alvéolo. Isto chama-se filopatria, tá? São muito fiéis ao sítio de nascimento. Tá? Então agora aquilo que eu vos vou mostrar. Estão cansados? Não. Querem colocar alguma corrigida? Olha, então vou-vos mostrar uma monitorização do que é que se faz nestas ações, não é? Vamos lá. Isto funciona. Estas antigas minas de ferro, escavadas nos anos 30 do século passado, deixaram de funcionar em 1980. Hoje não entram aqui mineiros, mas exploradores, investigadores que vêm à procura de outros habitantes que ocuparam o espaço. Habitantes que hibernam nos meses mais frios. Depois de tentar muito, na completa obscuridade, unidos apenas com lanternas, eis o primeiro sinal de vida selvagem. Um morcego ferradura grande, de 7 centímetros de comprimento. Estes mamíferos podem viver mais de 30 anos. A caminhada continua. Procuram-se colónias de morcegos de várias espécies. Um trabalho de monitorização encabeçado pelo Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade. Consiste basicamente em contar o número de indivíduos presentes em cada um dos abrigos e a que espécies pertencem, de modo que ao longo dos anos nós conseguimos detectar as variações no número da sua população. Qual a sua tendência populacional? Se a população está em decréscimo ou está em crescimento, e deste modo melhor aferir o seu estatuto de conservação, até que ponto quais as espécies prioritárias para intervir e deste modo impedir a sua extinção. Hugo Rebelo lidera esta equipa de investigadores da Universidade do Porto. Doutorado em Inglaterra, há muito que se dedica ao comportamento e à biologia dos morcegos. Estes abrigos, escavados pelo homem, são como as grutas, importantes, muito importantes, nas épocas de hibernação e criação. Para algumas espécies, e aqui temos um exemplo
morcego ferrador mediterrâneo, em que se seguiu as glórias desde há muitos anos, desde 87, e nesse caso particular detectou-se um declínio acentuadíssimo em 20 e poucos anos. Justifica-se este estatuto de LC. Mas nem tudo são más notícias. Tudo depende dos sítios. Muitas grutas sobreiros como este são autênticas minas de ouro no que ao número de morcegos diz respeito. Existem cerca de 1.100 espécies, constituem um quarto dos mamíferos a nível mundial. Aqui em Portugal nós temos 25 espécies conhecidas das 40 que existem para a Europa. Portanto, para um país tão pequeno, nós temos uma riqueza específica elevadíssima. Os morcegos são os únicos mamíferos voadores, embora existam outros que planam. Planam, mas não voam. Ora, temos aqui um exemplar de um morcego dos plano. Isto é um grande mistério da ciência desde que os morcegos chegaram à Terra, há 55 milhões de anos. Esta chamada membrana alar, estes mamíferos voadores, tem exatamente esqueleticamente 5 dedos, tal como os 5 dedos das nossas mãos. As minas, com centenas de metros de comprimento, não param de nos surpreender. Estes dois morcegos pertencem a famílias diferentes, espécies de famílias diferentes. Este é o morcego de ferradura, já mencionado com os exemplares. Dá para ver que é um macho, é definido. Isto tudo vulnerável. E este é um morcego de luz. Eles são também muito mais. São bastante diferentes mesmo a nível de aspecto. Vê-se logo pelo focinho. Este tem a tal ferradura aqui no nariz, enquanto que este tem um focinho mais comum dos mamíferos, o afilado e as duas narinas. É curioso que, das várias espécies que aqui hibernam, umas cobrem-se totalmente com a capa da membrana alar, outras mais peludas, nem por isso. Todas as 25 espécies de morcegos que existem em Portugal comem insetos, e entre os preferidos estão os mosquitos que tanto nos incomodam nas noites de verão. Cada morcego chega a comer metade do seu peso numa só noite de caçada. No caso do morcego anão ou do morcego pigmeu, que se alimentam não exclusivamente, mas muito frequentemente de mosquitos. Cada indivíduo chega a conhecer 1.000 mosquitos numa noite. Se pensarmos, multiplicarmos isto por todos os morcegos que existem nos diferentes ecossistemas, inclusive São nossos amigos. Totalmente. A má fama dos morcegos não tem razão de existir. Pelo menos por cá não há vampiros. Fala-se que estas minas de ferro em Torre de Bom Corvo vão abrir outra vez à prospecção. É certo que as galerias foram escavadas pelo homem. Resta saber que impactos vão ter na vida destes animais habituados há mais de 3 décadas a estas casas, para eles seguras e confortáveis. Todos continuam aqui. Não era muito alto. Querem perguntar nada? Diga. Como é que os morcegos conseguem fixar no tempo? É assim, eles têm umas garras assim muito semelhantes só para vocês perceberem, às dos gatos, não é? Arrepiadas, mas muito fininhas, não é? Comparadas com os eu. Essas unhas, o que é que eles fazem? Eles só precisam de procurar uma saliência na rocha e pendurarem-se ao peso do corpo, que funciona como se fosse assim uma alavanca, não é? E que final eles não têm qualquer esforço quando estão pendurados de cabeça para baixo. Aliás, eles dormem nessa posição e chegam a morrer nessa posição. Às vezes entramos em grutas e eles estão lá com os peitos pendurados. Olha, Michael, não tenho mais dúvidas. Olha, então agora vou-vos mostrar só mais uma coisinha, que é o local onde eu trabalho. Olha, vocês já foram ao centro de ciência biológica? Não. Olha, então vou ouvir saírem lá. Então é assim, o centro de ciência biológica
é constituído por 3 salas de exposição. Uma das salas é o Geódromo, onde existe o simulador da realidade virtual, onde se recua no tempo cerca de 175 milhões de anos, vai-se até a época dos dinossauros. Se pensa que será mais ou menos a idade de formação de todo o maciço calcário romano. E depois então explica todo essa evolução que ocorreu até à atualidade. Existe outra sala que é o climatógrafo, onde existe o clima 3D acerca do clima e qual é que a influência que o clima tem no funcionamento da nascente. E depois temos uma sala que é o Phytobotário, que é a sala que é dedicada aos morcegos. As coisas que existem à volta da nascente do Rio Alviela servem de abrigo a muitas espécies de morcegos. Nós temos lá 12 espécies de morcegos. É um dos maiores abrigos de maternidade de Portugal. O que é um abrigo de maternidade? É onde pode nascer a despedida. É onde nascem as crias, ou seja, nós temos preferencialmente os morcegos naquelas frutas de abril até setembro. É aí que as crias nascem, as crias desenvolvem-se e depois então em setembro vão embora, vão para os abrigos hibernados. Tá? Destas 12 espécies que eu vos disse, olha, vamos ouvir. 9 estão ameaçadas. Estão em perigo de extinção, não é como eu vos disse. Então, estas imagens que eu vos vou mostrar, nós temos no centro também um dos maiores observatórios de morcegos cavernícolas da Europa. Em que consiste este observatório? Nós temos câmaras de infravermelhos colocadas no interior da gruta e através das quais nós conseguimos observar os morcegos em direto. Estas imagens que eu vos vou mostrar são dos morcegos que nasceram no ano passado, em junho. Estes nasceram assim por altura do dia da criança, nasceram no dia 1 de junho. Tá? Vamos lá ver. É a espécie de morcego de luz, era aquela espécie que ele tinha na mão. Tá bem? Ah, que horror! Parece isto, não? Olha, observem aqui esta. A mãe, o que é que ela está a fazer? A dança. Que horror! Olha, então o que é que vocês estão ali a ver? Está ali uma mãe a amamentar. Olha, deixem-me vos dizer que aqueles morcegos, tanto os adultos mais pequeninos pertencem à espécie morcegos fulos. Os adultos têm menos de 6 centímetros. Têm cerca de 5 centímetros e meio, 5 centímetros,8, ou seja, eles são aí deste tamanho. Os adultos, agora imaginem o tamanho dos mais pequeninos, quando eles nascem. Lá está, nascem sempre ele. Temos ali uma mãe a amamentar. E então assim, se eu vos disse que eles só tinham um filho por ano, como é que aquilo aparece ali tudo? São muitos. São muitos morcegos. Isto é o que se chama uma colónia berçário, ou uma colónia creche. O que é que acontece? Estas imagens foram tiradas à noite. À noite as mães precisam de sair das grutas para se alimentarem, né? Para irem caçar insetos. O que é que elas fazem? Elas vão colocar as crias todas naquele local, vão colocar as crias à creche e ficam lá umas a olhar por eles, aproveitam para tratar do filho deles enquanto outras saem. Depois, quando essas regressam, ficam essas a tomar conta e voltam a sair as outras. Vão trabalhando por turnos. Como é que eles se distinguem? Como é que elas sabem no fim? É puxeiro, não é? Primeiro, através do som. Cada cria nasce logo com um som diferente. Assim como nós, cada um tem uma voz diferente. E os bebés, mesmo quando nascem, choram. Todas as mães reconhecem o choro do bebê. Né? Também as crias, quando nascem, pensam que o som da cria já tem uma base genética. Porque assim, é rara a ocorrência de gêmeos. Eles, regra geral, só têm um filho. Mas quando existem gêmeos, eles têm sempre o som mais parecido um com o outro do que os restantes crias. Tá? Então a mãe entra no abrigo, consegue identificar a zona onde está a cria através do som, não é? Então, você tem que imaginar que isto é tudo às escuras, depois a confirmação é através do cheiro. Tá? Tem mais alguma dúvida acerca disso? Sim, infravermelhos, não é? É infravermelhos. Pode haver uma morcego. Pode ter mais que um paré, pode ser mais grande. É muito raro, mas pode acontecer. É assim como nos seres humanos, mas é mesmo muito raro. E há espécies que são mais propícias a isso acontecer e outras não. A regra geral é só uma minoria. Eles afastam-se muito dos amigos.
É assim, eles numa noite de caçada podem afastar-se num raio de 30 km. Mas é assim, em sítios onde tenham, eles normalmente já escolhem sítios, abrigos, onde existam zonas de alimentação próximas. E nesta altura em que eles estão a amamentar, não é? As fêmeas não se afastam tanto dos abrigos, tentam estar mais próximos. Eles são mais planadores do que eles planam muito, não é? Em termos de voo, eles têm um voo eficaz. Eles conseguem ter voo ativo. Sim. Conseguem ter voo ativo. Voo muito alto e muito rápido. Eles têm voos, são idênticos às andorinhas, eles chegam a atingir mais de 50 km por hora. A altura depende. Conseguem voar alto. Olha, normalmente quando eles estão a fazer as migrações e de uns abrigos para outros, nas zonas de quando, por exemplo, de um abrigo de maternidade para um abrigo de hibernação, eles tentam subir acima das zonas onde existe a arvoredo, não é? Pronto, quando vão fazer deslocações grandes, não necessitam de estar constantemente a utilizar a ecolocalização. Só vê um bocadinho mais. Alguma curiosidade, os pais têm alguma curiosidade? Os pais? Isso são os autores os machos. Estes pais são muito saturados. Normalmente nestes abrigos até nem existem machos. Os machos ficam noutros abrigos. Os pais só têm um papel ativo na altura das cópulas. Nestes abrigos, quando se encontram machos, normalmente são juvenis que ainda não estão maturos sexualmente, ou seja, vão com as mães ainda para estes abrigos. Como se chama da grande? Aquele muito grande. As rótulas explodoras. Esse é tipo de esse já não sei tanto, isso já são outro grupo de morcegos. Mas eu penso que eles também devem ter um voo rápido. Sim, são maiores, não é? Não conseguem voar tão rápido, não é? Diz? Mas não sei dizer a velocidade exata. Diz? Só uma pergunta. Qual é que está a fazer tese de mestrado? Qual é que é a sua, digamos, o objeto da tese? O meu estudo, o que eu estou a fazer é observar estas imagens, não é, que são gravadas através do observatório, e fazer um estudo acerca do comportamento dos morcegos na altura da maternidade. A relação da mãe com a cria, a maneira como eles protegem as crias no interior da gruta. Todas essas interações na colónia, a estrutura social numa colónia. Eu estou a fazer um mestrado em Biologia da Conservação. Isto é uma época crítica para os morcegos, é a época de maternidade. E quanto mais soubermos acerca da estrutura deles, como eles funcionam, mais fácil é também percebê-los. Então, há um grande desconhecimento. Há muito desconhecimento em termos de comportamento. Já porque é uma coisa básica, digamos assim. Mas é assim, são animais. São muito difíceis de observar na natureza. Em cativeiro eles alteram completamente o comportamento e só através destes observatórios é que é possível fazer esse estudo desse comportamento, porque eles estão completamente no ambiente natural dentro da gruta. Então, se, por exemplo, você tem um filho, mas depois não mataram-me. Mataram-me? Esse filho também acaba por morrer. Ninguém amamenta. Muito bem. É assim, eles só amamentam a própria cria. Eles tomam conta dos filhos uns dos outros, mas não os alimentam, regra geral. O que quer dizer que se essa mãe morrer no exterior da gruta, essa cria vai acabar por morrer também. Existem casos de adoção, mas é muito, muito raro. É preciso que a mãe tenha perdido também a cria. Então, há genes para a adoção. Já foram testemunhados alguns, depois também eles variam muito de espécie para espécie. Em algumas espécies já foram detectados esses casos, mas são muito, muito raros. É só a percepção seletiva à seleção genética. E pensa-se que às vezes a relação parental também está, mas se forem irmãs, se forem férias de irmãs, há mais essa percepção. Geniguista, não é? Então, isto também, por exemplo, o meu pai pode ajudar? Os pais não estão lá. A maior parte dos pais não estão neste abrigo. Estão na taberna, estão bem umas projetas. É verdade. São os pais assim muito ausentes. Normalmente estas colónias são as fêmeas que entre ajudam e defendem a colónia e as crianças. Mas você está a isso é um observatório muito particular. Se ele morrer, vocês
para lá, para uma coisa. Não, é assim. Nestes animais é muito difícil intervir. Né? Para já, porque na altura da amamentação não há maneira de os alimentar. Quando eles já estão autónomos, quando já conseguem voar e conseguem caçar, também é assim, nós não podemos intervir. Aliás, não há nada a fazer. Eles acabam por morrer. A cria, se perder a mãe, acabam por morrer mais ou menos. Assim como também quando eles se magoam, se eles partirem uma asa, se eles ficarem magoados, é muito difícil a recuperação de uma espécie. As regras gerais acabam por adoecer e acabam por morrer. Tá? Tem alguma dúvida? Tirar? Não? Gostaram? Aprenderam alguma coisa? Tá? Então agora quando forem ao parque, espero que já sabem estas coisas. Como é que vai ser? Maria, pronto. Então, se eu falar o parque, se eu não me pago, eu tenho que pagar.